Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e no vídeo de hoje eu vim gravar a book tag Eu Nunca. E antes de tudo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para sempre que sair vídeo novo tu ficar sabendo, comentar, compartilhar todas aquelas coisas que o YouTube entende que vocês gostam do meu conteúdo. São 10 perguntinhas, então eu vou responder elas aqui e vou deixar elas aqui embaixo também para caso vocês queiram responder. Aliás, se vocês quiserem responder aqui nos comentários, eu vou adorar ver as respostas de vocês pra gente comentar e conversar sobre. Pergunta número 1. Eu nunca li isso. Um livro que todo mundo já leu, menos você. E para essa pergunta eu botei a resposta de qualquer livro da Ellie Hazelwood. Porque, gente, todo mundo que eu converso já leu algum livro dessa mulher e eu não li nada dela. E não é uma autora assim que eu tenho muita curiosidade de conhecer os livros dela, já que ela tem bastante fama de escrever livros com bastante hot, que é uma coisa que não me chama tanto a atenção. Então é uma autora assim que eu não tenho tanta curiosidade. Eu tava numa época com vontade de ler Noiva dela, porque o hype tava muito grande, mas a vontade já passou, sabe? Pergunta número 2. Eu nunca li algo tão maravilhoso. Um livro favorito. E gente, pelo amor de Deus, né? Que pergunta é essa para um leitor? A gente tem vários livros favoritos, então fica muito difícil de escolher, mas é óbvio que a minha resposta vai ser um desses livros aqui de Trono de Vidro, e é óbvio que eu vou colocar Reino de Cinzas, que é o último livro da saga. Sério, a finalização dessa série é algo assim espetacular, não mudaria nada. Claro que a gente queria ver alguns finais aí, algumas histórias sendo contadas, né, de alguns casais, mas assim, a história é perfeita, maravilhosa, eu não mudaria, acho que nada, sabe? Eu não mudaria mesmo. Então, é um dos livros assim que eu gostei demais. Eu sempre fico entre ele e Império de Tempestades, que são os dois preferidos dessa saga, mas eu botei aqui esse livro só para ilustrar a série inteira, basicamente. E essa é uma pergunta muito óbvia, né? Todo mundo já tá cansado de me ouvir falar de Trono de Vidro aqui, e eu sempre vou bater nessa tecla. 3. Eu nunca imaginei que conseguiria terminar isso. Um livro ou uma série que você não curtiu, mas foi até o fim. E, gente, não é que eu não curti tanto assim a série, tá? Não me julguem, mas lendo a Cotar, não é que eu não curti. Eu adorei o primeiro e o segundo livro, mas o último livro, gente, foi muito difícil de terminar. Foi uma série assim que eu tava ansiosa pra terminar esse último livro e acabou, sabe? Eu não vou ler o livro da Nesta, eu não vou ler os outros livros que tem ali os spin-offs, né? Tem Corte de Gelo e Estrelas, eu acho. Não vou ler, porque pra mim finalizou ali na trilogia principal, ali nos 3 primeiros livros. Foi difícil de terminar o último livro, parecia que nunca ia acabar, foi enrolado, então foi um livro difícil de terminar. Por isso eu coloquei esse livro em si, não a série, tá? Porque eu gostei do primeiro e segundo livro, mas a série foi boa, mas o livro em si foi difícil de terminar. Então, número 4. Eu nunca vou terminar isso. Um livro ou uma série que você abandonou. E, gente, eu nunca abandonei nenhuma série. Eu ainda tô lendo, apesar de ler muito lentamente algumas séries, eu não pretendo abandonar nenhuma. Eu pretendo finalizar todas que eu tô lendo, então, série eu não abandonei. Mas tem livros, sim, que a gente abandona, mas eu não penso que eu nunca vou ler. Por exemplo, um livro do César Bravo que eu tinha muita expectativa, é VHS, se eu não me engano. Eu até tenho ele aqui. Eu tinha muita expectativa nele, mas não era o que eu esperava, porque eu não sabia, na verdade, tá? Erro meu, que era um livro de contos. Eu achava que era uma história linear, né? Uma história única. E eu acabei abandonando, mas não é algo que, tipo assim, eu nunca vou ler. Pretendo ler sim, né? Em época de Halloween é maravilhoso ler livro de contos, porque a gente pode ir lendo os contos aos pouquinhos. Se não quiser terminar ali na época do Halloween, pode deixar pro próximo Halloween, então tá tudo certo. Mas esse é um livro que eu abandonei, mas é momentaneamente, tá? Não é pra sempre. E se tu for ver no meu Scooby, os livros que eu abandonei são livros que eu pretendo finalizar ou ler em outro momento. Então nada assim que, eu nunca vou ler. Todos que eu abandonei foram livros que eu vou ler, e séries eu não abandonei nenhuma ainda, então nessa parte eu tô tranquila. Eu nunca vou me arrepender de ler isso. Um livro que você leu por recomendação de alguém e gostou muito. Eu tenho aqui uma série que eu amei e foi indicação, não é só um livro, é uma série, né? São sequências de livros da série de Anne de Green Gables. Então, assim, essa foi uma recomendação de amiga, de pessoas no Instagram. Então, foram várias recomendações
E eu acabei me apaixonando, gostando muito desse universo, me apaixonando pela Anne, né, pelo jeitinho dela, pela família dela. Então é uma coisa assim que eu gosto de pegar quando eu quero algo mais aconchegante, sabe? Mais coração quentinho, porque Anne é isso, sabe? Pra mim, Anne de Green Gables é uma coisa que a gente pega quando tá precisando de um aconchego. Então esse é um livro assim que foi uma indicação, o primeiro livro e a saga inteira. E até não terminei porque eu leio em momentos assim, não é sempre que eu tô com vontade de ler, porque a gente sabe que a Anne fala demais, então tem momentos que a gente não quer ler um livro com uma protagonista que fala tanto. Até isso vai melhorando nos próximos livros, mas ainda assim ela é uma pessoa bem tagarela. Eu entendo ela porque eu também sou. Mas às vezes a gente não tá afim, então eu deixo de lado. Mas eu sempre tô lendo, todo ano eu leio algum livro da Anne e eu gosto bastante dessa série, indico demais. 6. Eu nunca faria isso. Um protagonista, um personagem que tomou uma decisão ou fez alguma coisa que você não concorda ou não faria. E para essa resposta, eu até peguei o livro aqui porque eu tô lendo ele, mas eu não concordo com nada, basicamente, que os protagonistas desse livro estão fazendo. E é um livro muito conturbado, é meio óbvio que é difícil concordar com eles aqui. Eu tô falando do livro Suicidas, do Rafael Montes. Gente, como que concorda com essas atitudes desses adolescentes aqui? A gente sabe que vai ter uma roleta russa nesse livro, a gente sabe que os adolescentes aqui eles vão se matar, mas durante o livro a gente começa a ler aqui o livro que o Alessandro está escrevendo e a gente tenta entender o que causou, o que levou esses adolescentes a fazerem isso. Eu não concordo com nada do que aconteceu aqui, tem muita atrocidade, meu Deus do céu, gente, eu tô em 80% do livro já. Tem muita atrocidade, muitas coisas erradas. Eu sei que eles tirarem a própria vida já é uma coisa muito errada, mas antes deles tirarem a própria vida, eles fazem muita coisa errada. E eu não concordo com nada aqui, nada. Nem com as mães dos protagonistas eu concordo, porque a gente vai vendo elas passando por um interrogatório ali durante... vai intercalando, né, entre o que aconteceu aqui com os adolescentes e um ano depois com as mães tentando entender o que aconteceu de fato e não concordo com nada. É meio óbvio que eu não concordo? É meio óbvio, acho que ninguém concorda, mas eu queria ilustrar aqui com esse livro porque é um livro muito bizarro. 7. Eu nunca quero ter que admitir que li isso. Um livro que você tem vergonha de ter lido ou de ter lido em público. E, gente, eu não tenho vergonha de ter lido nenhum livro. Eu não me arrependo de nada do que eu li assim, de tipo, eu tenho vergonha de falar que eu li isso. Não. E sobre ler em público, depende. Às vezes a gente tá no ônibus lendo uma cena hot, a gente não quer ler em público, né? Mas isso é muito de cenas hot, assim, muito específicas. Como eu disse, eu não sou, assim, uma pessoa que ama livros com cenas hot. Então, assim, eu não me arrependo, assim, de ter lido nenhum livro e não tenho vergonha de ter lido nada. Número 8. Eu nunca li algo tão fofo. Um livro que tocou o seu coração. E, gente, é óbvio que eu vou falar mais uma vez desse livro aqui. Melhor do que nos filmes, foi um livro assim muito fofo, muito aconchegante, que tocou meu coração. Eu gostei muito de ter lido ele. Eu tava precisando de uma leitura assim quando eu li ele. E eu vou fazer uma menção honrosa sim, porque esse livro aqui é um livro de um autor nacional, que é um autor da mesma cidade que eu moro. Então, assim, eu fiquei muito feliz e ele tem umas referências muito legais da nossa capital gaúcha. E eu tô falando do Jonathan Zonta. Eu tive que pegar ele para fazer uma menção honrosa. O livro Nosso Infinito também é um livro que eu acho que é muito fofo, muito aconchegante. Ele é finíssimo, muito rapidinho de ler. Tem muitas referências da nossa cidade, capital gaúcha, Porto Alegre. Então eu gostei demais, é muito raro, eu nunca vejo, gente, autores escrevendo sobre as nossas capitais, sobre as nossas cidades gaúchas aqui. Então é algo que eu gostei demais de ter visto ali, né, o centro histórico, ter visto o Museu do Mário Quintana. É uma coisa assim que eu adorei. Sabe quando tu vê as referências e fala, eu conheço esse lugar, isso aqui nunca acontecia comigo. Porque a maioria dos livros que eu leio, que são nacionais, se passam ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Infelizmente, a gente não tem muita literatura falando sobre os locais gaúchos que a gente tem aqui. Então eu gostei demais desse livro e eu recomendo muito, porque ele é muito fofinho, muito aconchegante. E ele não é só fofo, ele ensina muito sobre amizade, sobre o amor, e sobre o amor, não só amor de namorados, mas o amor por amigos mesmo, sabe? É muito lindo, eu recomendo muito. 9. Eu nunca ri tanto. Um livro que te fez dar boas risadas, boas gargalhadas. E com o Clube do Livro dos Homens eu dei muita risada, gente. Sério, tem muita coisa que por se passar ali mostrando o ponto de vista de um
protagonista masculino, o que normalmente é, principalmente romance, é voltado para o ponto de vista feminino. Nesse livro aqui a gente entra muito no universo masculino, assim, de piadas, sabe? As piadas. Eu sempre fui uma pessoa que achei muito engraçado as piadas que as mulheres autoras escrevem falando no ponto de vista de homens. Eu não sei se deu para entender, mas eu acho muito divertido. Teve muita piada boa, piada sobre livros, piada assim que eles estão no clube do livros ali, estão falando sobre esses assuntos literários, então a gente entende as piadas, a gente acha engraçado e, sério, eu me diverti muito, principalmente com esse primeiro livro. Eu tô ansiosa para ler os próximos, mas eu já gostei demais dessa série. Li esse primeiro, já li o segundo, preciso ler os próximos, mas sério, eu dei muita risada e eu recomendo demais porque é algo divertido e um ótimo passatempo esses livros dessa série. 10. Eu nunca teria sobrevivido à minha infância sem ter lido esse livro. Um livro favorito da sua infância? E, gente, depende. É que assim, eu comecei a ler com 12 anos. Comecei a ler livros grandes, né? Livros grossos de histórias mais densas. Então, já não é mais tão infância assim. Infância mesmo, eu li aqueles livros pequenininhos. Então, eu vou botar para dessas duas faixas etárias de idade, vamos dizer assim. Quando eu era pequenininha, assim, na infância mesmo, eu lia muito os livros das Bratz. Sério, gente, eu amava aquelas pastinhas que vinham os livros e um CD para escutar as histórias, maravilhoso. Esse aí foi uma coisa que me marcou muito, que a gente comprava, vinha os caras vendendo na escola, sabe? Eu lia muito esses livros. E quando eu fiz 12 anos e comecei a minha vida de leitora oficialmente, né? Eu comecei com Percy Jackson, então é um dos meus livros, assim, que me traz muita nostalgia, me remete muito ao início da minha vida literária, porque foi com Percy Jackson, então, que eu virei uma leitora assídua, né? Que começou a ler, assim, livros um atrás do outro. Então, são esses os livros que eu não viveria sem na minha infância. E foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o like aí, se inscreve no canal, por favor. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!